As crianças foram menos afetadas pela Covid-19, mas a saída do isolamento, associada a mudanças repentinas de temperatura, como não acontecia há algum tempo, levou a uma verdadeira explosão de quadros virais da infância. São efeitos da imunidade fragilizada, Ana Hickman. Pois é, César. E entre as ocorrências prevalecem as viroses e doenças com sintomas gripais. Antes, elas se manifestavam principalmente de março a junho. Agora, se concentram mais no fim de ano. Veja na reportagem da Elaine Cortez quais são os sintomas e quando é o momento certo de levar o nosso filho para o hospital. Quase 2 anos dentro de uma bolha que de repente estourou em quadros sucessivos de viroses. O isolamento social contribuiu, sim, para o enfraquecimento do sistema imunológico. Psicologicamente falando, se a gente for parar para pensar, o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, ele fortalece esse sistema imunológico. Porém, quando ele está acima daquilo que o sistema precisa, o efeito acaba sendo oposto. A psicóloga está certa e viu o efeito disso em casa com o filho Miguel, de 2 anos e meio. O Miguel apresentou um quadro febril que durou aproximadamente 2 dias. Posterior a esse quadro, algumas bolinhas começaram a aparecer no bumbum, nas mãos, na boca, nos pés e, junto delas, o vômito e a diarreia. Ele teve a síndrome mão-pé-boca, causada por um vírus que acomete muito as crianças, o Coxsackie. Ele é transmitido por contatos com a pele, gotículas respiratórias e saliva. Síndrome mão-pé-boca é uma virose muito comum em crianças menores de 5 anos. Começa aí com uma febre inespecífica, geralmente alta, e após o fim dessa febre começam a surgir lesões na garganta, tipo vesículas, lesões em palmas da mão e na planta do pé. Miguel mal se recuperou e já apareceu outro vírus em seguida. Aí, 15 dias depois, novamente o Miguel com episódios de vômitos, diarreia. Levamos ao centro médico novamente e foi identificado que seria uma virose, um outro tipo de vírus. O segundo quadro foi ainda mais preocupante. O menino ficou bastante debilitado. Miguel era uma criança muito ativa. Nesse período, a gente sentiu uma desmotivação muito grande, no entanto que ele queria ficar só deitado. O apetite ele perdeu totalmente. A pandemia nos trouxe algumas mudanças na sazonalidade das viroses infantis. Estamos presenciando surtos de quadros virais na infância. Entre eles, quadros respiratórios, o vírus inicial respiratório muito conhecido pela bronquiolite. Este hospital municipal na capital paulista, referência no atendimento de urgência e emergência na pediatria, percebeu o aumento dos diagnósticos de bronquiolites. Em novembro do ano passado, a média diária era de 60 casos. No mesmo período deste ano, o número passou para 150. Só no estado de São Paulo, o balanço de agosto até novembro, no comparativo entre 2020 e 2021, mostrou que o acumulado passou de cerca de 10 mil atendimentos para quase 13 mil. Crianças internadas por doenças causadas por vírus que atacam o sistema respiratório. A família deve procurar auxílio médico quando a criança começa a ter uma irritação fora do habitual, começa a apresentar uma febre muito alta no 3º dia, com irritabilidade, com alteração do estado geral, diminuição do xixi, então a criança não faz xixi, não se alimenta bem, fica cansada para respirar. Além da mudança brusca do isolamento para a retomada ao convívio social, a maior intensidade na oscilação das temperaturas também contribuiu para esses quadros virais nas crianças. Clima mais úmido e mudança muito rápida de frio para calor no mesmo dia estão entre os motivos apontados pelos especialistas para esse boom nas internações. Vicente, também de 2 anos e meio, foi internado 3 vezes só durante essa pandemia. A gente percebeu que ele tem uma certa fragilidade com relação à parte respiratória.
Recentemente, agora em outubro, o Vicente teve pé, mão e boca, que foi um quadro atípico. 5 dias depois, de novo no hospital. Vicente teve mais um quadro que foi rotavírus e adenovírus. Retorno para a escola, Vicente pegou mais agora, de novo, um quadro respiratório, ficou 7 dias internado. E quando se recuperou, não levou nem 2 dias, estava de novo internado. Da última vez, um comprometimento respiratório. No setor de observação, mesmo diagnóstico, pelo menos umas 3 crianças estavam no mesmo local que ele, com os mesmos sintomas. A decisão da família foi tirá-lo da escola por enquanto. Nós temos também evitado aglomeração, uso a máscara, as crianças usam máscara também. Então, Espaço Kids é um lugar muito comum ter muita criança, as crianças tiram máscara, então eu evito esse tipo de lugar porque eu sei que pode ser que venha acontecer, né? Para quem não pode adotar a mesma prevenção, vale redobrar os cuidados com a higiene e fortalecer a imunidade da criançada para que essa retomada seja, de fato, um alívio e saudável. O principal é que a criança se alimente bem, tenha uma rotina saudável de sono, lavagem nasal, hidratação, janelas abertas. Solzinho, né, para a criança também é uma coisa boa, então exposição solar também, para que a criança possa se desenvolver e ter uma imunidade adequada. São medidas gerais.